A graça e a paz do Senhor Jesus. Gostaria de meditar com os amados acerca de um assunto que é bem interessante. Quando nós puxamos da nossa memória as coisas boas e as coisas ruins, o que nós percebemos? Que a tendência nossa é de guardar principalmente as coisas ruins que aconteceram conosco. Às vezes da boa a gente não se lembra, mas da ruim, muitas vezes, aquilo está vivo dentro de nós. E é sobre aquilo que nós temos na memória e metanoia que eu gostaria de realmente te trazer uma palavra sobre isso. Nós vamos ver e encontrar esse texto em Lucas capítulo 24, versículo de número 13. No caminho de Emaús, que diz assim: Nesse mesmo dia, iam dois deles para uma aldeia chamada Emaús, que distava de Jerusalém 60 estádios. Iam falando entre si de tudo o que havia sucedido. Indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, de sorte que não o conheceram. Então Jesus perguntou: Que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós? Eles pararam entristecidos. Um deles, cujo nome era Cleopas, perguntou-lhe: És tu o único peregrino em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram nesses dias? Perguntou ele: Quais? Responderam eles: As que dizem respeito a Jesus de Nazaré, que foi profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem remisse a Israel. Mas agora, além de tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso meio nos surpreenderam. Foram de madrugada ao sepulcro, mas não acharam o corpo dele. Vieram dizendo que tinham tido uma visão de anjos que dizem estar ele vivo. Alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito. Mas a ele não viram. Então Jesus lhes disse: Ó nécios e tardios de coração, para crer em tudo o que vos disseram os profetas. Não era necessário que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele como quem ia para mais longe. Mas eles o constrangeram, dizendo: Fica conosco, pois é tarde e o dia já declina. Então Jesus entrou para ficar com eles. Estando com eles à mesa, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes deu. Abriram-se-lhes então os olhos e conheceram, mas ele desapareceu de diante deles. Disseram um ao outro: Não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e encontraram reunidos os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: Ressurgiu verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes havia acontecido no caminho e como tinham reconhecido o Senhor quando ele partiu o pão. Vamos orar. Pai eterno, Deus santo, Deus de graça, Deus que nos deu seu Filho amado para morrer no nosso lugar. Bendito seja o teu nome, eternamente, Senhor, glorificado, santificado para todo sempre. Pai, eu clamo a Ti por Cristo Jesus, amado Rei, Senhor e Salvador, que morreu por cada um de nós para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Muito obrigado, ó Pai, porque o Senhor nos enviou o Teu Santo Espírito para estar conosco até a consumação dos séculos.
Muito obrigado, Pai, porque o Senhor não desistiu de nenhum de nós, assim como não desistiu dos seus discípulos, Senhor, até que eles tivessem tido entendimento dos teus planos, do teu propósito de vida, porque veio, porque morreu e porque ressuscitou. Nós te bendizemos porque essa bênção chegou até nós, gentios, e que pelo poder da tua palavra nós somos salvos. Temos os nossos nomes escritos no livro da vida e o Senhor que nos acolhe nos teus atos. Muito obrigado, ó Pai, que o Senhor esteja falando com cada um de nós nesse dia. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Pois bem, conforme eu estava dizendo, é muito interessante que todas as vezes que nós puxamos da memória alguma coisa, nossa tendência é o quê? Nos lembrar daquilo que foi ruim. Vamos entender o contexto disso aqui. Jesus tinha ressuscitado, né? E nós vemos que as mulheres estiveram lá e viram o túmulo vazio, viram os anjos, e ele lhes disse que Jesus tinha ressuscitado e vivo estava. Pois bem, elas foram e disseram isso aos discípulos. Eles foram lá, possivelmente Pedro e João, e entraram e viram que realmente o túmulo estava vazio. E contaram àqueles que estavam reunidos ali. Quem que estava reunidos ali? Possivelmente estavam os 11, mas existia 70 mais que estavam acompanhando Jesus antes da crucificação. Possivelmente esses 70 seriam que, junto com outros, também estariam lá, o quê? No templo, perseverando todos os dias até que tivessem recebido o Espírito Santo de Deus. Pois bem, esses dois, que a palavra de Deus nos conta a história aqui, eles estavam caminhando de Emaús para Jerusalém. Em torno, esses 60 estádios aqui, está em torno de 11 quilômetros, ou seja, era bastante, e eles iam caminhando. E o que eles iam falando entre si, né? Nós vamos ver o que não ficou na mente deles, amados, o fato de Jesus ter ressurgido, não ficou no coração e na mente deles o fato deles terem ouvido que Jesus, o quê? Estava vivo. Não, eles não se preocuparam com isso, eles fixaram a sua memória naquilo que tinha sido ruim. E o que tinha sido ruim? Aquele que eles seguiam tinha sido morto e crucificado. E é disso que eles vão conversando no caminho. E é muito interessante quando acontece alguma coisa ruim, a tendência natural de cada um de nós é comentar o que de ruim aconteceu. Se é um fato, se é uma morte, se é uma perda, se é, às vezes, perda financeira, se é um golpe, sei lá. Aquilo que aconteceu de ruim, normalmente, é o que fica na nossa memória. E nós vamos ver as consequências disso, né? A palavra de Deus nos mostra aqui, primeira coisa, que eles conversavam sobre isso o tempo todo. Eles iam falando do fato negativo que tinham presenciado. Possivelmente eles talvez estivessem lá quando Jesus foi crucificado, naquele momento da sua morte. Talvez eles estivessem lá, imagino que de longe, né? E nós vamos ver que eles iam falando entre si, e nós vamos ver o quê? Que aquilo foi cauterizando a mente, o coração e o entendimento desses dois discípulos, a ponto deles não perceberem que Jesus estava com eles. Quando nós estamos assim, amados, quando nós estamos detidos em alguma coisa ruim do nosso passado, ou momentos antes, ou dias antes, ou alguma coisa assim, nós vamos ver o quê? Que isso permanece dentro de nós. Queremos falar sobre isso e tem mais. Isso embaça o nosso entendimento. Vai dizer, embaça o nosso entendimento? Sim. Embaçou de tal forma que eles não conseguiram enxergar que Jesus estava com ele. E aqui nós já tomamos 2 exemplos. Em primeiro lugar, nós vamos ver o quê? Que nós precisamos mudar a nossa mente. Nós não podemos nos fixar naquilo que é de ruim, porque aquilo de ruim vai nos cauterizar o coração e a mente e vai nos deixar permanecer naquele lugar.
sem enxergar que Deus está agindo em tudo isso, que Jesus está presente na nossa vida, nos momentos bons e também nos momentos ruins. E o próprio Senhor Jesus, veja, eu olho para isso e fico maravilhada de ver o amor do Senhor Jesus. Amados, se a gente olhar o Novo Testamento e os atos de Jesus, aquilo que Jesus praticava, e as perguntas e as atitudes dos discípulos diante das situações, eu olho e percebo, eles não entendiam nada daquilo que Jesus estava fazendo. Não entendiam nem o propósito real da vinda de Cristo Jesus. Não, eles não entendiam isso. A ponto que, nessa circunstância aqui, eles estarem falando sobre isso. Possivelmente eles iam para esse vilarejo, iam retornar às suas vidas, porque eles traziam na mente, não aquilo que Jesus disse que ia ressuscitar ao terceiro dia, mas traziam na mente aquilo que era negativo. Amados, nós aprendemos aqui que aquilo que é negativo e que nós fazemos questão de manter na nossa mente, nos confunde enquanto filhos de Deus. Nós vamos perdendo a nossa identidade de filhos. E nós vamos não enxergar aquilo que o Senhor está fazendo. Em muitos momentos da nossa vida, nós paramos e nos perguntamos, será que Deus está vendo isso? Será que Deus está fazendo alguma coisa pela essa situação que eu estou vivendo? E eu quero te afirmar, pela palavra de Deus, que certamente Jesus não te deixou, assim como não me deixou e não deixou esses dois discípulos no caminho de Emaús. Nós vamos ver o que Jesus se põe no diálogo e pergunta, o que aconteceu? Não sabes que aquele que foi poderoso em obras e sinais, etc., ele foi entregue pelas nossas autoridades, foi crucificado e morreu. E Jesus só observa aquele diálogo. Jesus só observa. E eles, veja bem, eles comentam qual foi a última notícia que eles receberam. Ora, nós ouvimos que os discípulos disseram que ele apareceu para eles. E ainda que mulheres foram no sepulcro e que encontraram lá 2 anjos que disseram que Jesus tinha ressuscitado. E ficou por isso, eles não acreditavam naquilo que veio como consequência. Eles acreditavam somente no fato negativo. E nós vamos ver que Jesus vai para resgatar a eles, assim como vem para nos resgatar. Quando nós estamos com a nossa mentalidade embotada, onde o colírio precisa ser pingado nos nossos olhos, porque nós não identificamos mais a presença do Senhor Jesus, ou até questionamos se Ele anda conosco. Pois é, Jesus vai e Jesus começa a explanar a palavra de Deus. E o Senhor ainda os chama de nécios, ou seja, de ignorantes, né? E tardios de coração, para não crer em tudo aquilo que os profetas falaram. O que o Senhor estava dizendo? Volta para a palavra. Volta para a palavra. Quando você estiver com essa mente negativa, volta para a palavra. Vê o que eu digo na minha palavra e endireita os teus pensamentos. Jesus, no fundo, estava dizendo isso para eles. Lembra do que os profetas disseram. Lembra do que eu vos disse. Lembra daquilo que é bom, né? E o Senhor Jesus começou a explanar, desde a época de Moisés até o acontecido. E nós vamos ver que chegando naquela aldeia para onde eles se dirigiam, Jesus fez que ia embora. Eles constrangeram Jesus a ficar. E muito interessante, Jesus não se deu por rogado, ele ficou. E quando foram sentar-se à mesa para comer, o jeito habitual, o jeito permanente de Cristo Jesus dar graças e partir o pão, pronto, o identificou. Amados, eu quero te dizer que quando nós estamos à mesa, quando estamos na mesa do Senhor, né? Quando nós nos alimentamos, quando nós buscamos a sua face, nós vamos ver que quando ouvimos aquilo que realmente o Senhor nos disse e nos deixou,
nós vamos ver o que nós somos restaurados na nossa identidade. Isso aqui foi extremamente importante para eles. Naquele momento que eles enxergaram Cristo Jesus, nós vamos ver o que eles não só creram, porque eles estavam esperando, como os judeus da atualidade, estavam esperando um Messias político, um Salvador da terra de Israel. Mas não era esse o propósito de Deus para quem Cristo Jesus veio. Ele veio para nos salvar do pecado e da perdição. E assim, esses mesmos discípulos que conviveram com ele, andaram com ele, eles não estavam crendo que ele pudesse ressuscitar. E quando o Senhor explicou as grandes coisas que ele fez, e ao partir o pão, eles identificaram novamente: é ele, é o Salvador, é Jesus que ressuscitou dos mortos e vivo está, né? E nós vemos que assim a palavra de Deus nos diz o que aqui na mesa. Sabe, amados, nessa mesa significa que quando nós estamos em comunhão com os nossos irmãos, quando nós estamos em comunhão, nós vamos ver o que aqui? A graça nisso. A graça do Senhor superabunda. Tanto que o Senhor nos exorta o quê? A tratar os nossos irmãos com muito amor, com todo amor, né? Porque isso faz parte do mandamento do Senhor. E aqui nós vamos ver o que? Quando eles identificaram Jesus, automaticamente eles retomaram a sua identidade de filhos de Deus. Isso é extremamente importante, porque, veja bem, quando nós temos a nossa identidade de filhos de Deus, nós somos capazes de ter um coração grato, nós somos capazes de nos fazer permanecer naquilo que é bom, naquilo que realmente nos traz esperança, conforme nos diz lá em Lamentações. E nós vamos ver o que eles provaram acerca disso. Eles viram que quando saem da sua dor, da sua mentalidade, né? Da sua mentalidade negativista, é exatamente aquilo que a palavra de Deus nos fala em Romanos 12, da renovação da nossa mente, que nós chamamos de metanoia. Metanoia é a mudança de mentalidade. E nós vamos ver o que essa mudança de mentalidade veio instantaneamente quando? Quando reconheceram Jesus naquela situação. O Jesus que não estava mais morto, mas sim o que vivia para sempre, tinha ressuscitado e vivo estava. Nós vemos o que isso impactou de tal forma o que eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, para contar para os demais discípulos o que lhes havia acontecido. Amados, o que eu quero chegar a essa conclusão é: quando nós estamos à mesa, quando nós estamos em comunhão com os irmãos, nós somos identificados como filhos de Deus. Nós somos aqueles que cremos nas boas novas e vivemos pelo que nós cremos, não mais pelas circunstâncias. Jesus tinha dito que voltaria, ressuscitaria, e assim aconteceu. Eles aprenderam ali que Jesus está vivo, que Jesus não morreu, e que nos momentos de dificuldade, o Senhor é com eles. Nos momentos de alegria, o Senhor é com eles, porque o Senhor não nos abandona nunca. Então aqui nós temos uma grande lição. Em primeiro lugar, boca fechada para aquilo que é negativo. Em segundo lugar, vamos trazer à nossa mentalidade aquilo que nos traz esperança, boas novas. Não novas destrutivas, boas novas devem permear os nossos pensamentos. Tudo que é bom, tudo que é justo, tudo que é agradável, tudo que se tem algum valor, nisso pensai, nos diz a palavra do Senhor, né? E nós vamos ver que o Senhor diz isso, amados, não para Ele, mas Ele diz isso para nós. O benefício é nosso, é no nosso interior, quando nós pensamos assim e agimos assim. E a recomendação em Filipenses 4:9 é que aquilo que nós pensamos seja assim que nós vivamos. Então veja bem, quando nós vivemos as coisas boas, as coisas ruins deixam de existir. Elas são enterradas
para não serem mais lembradas. E sim, nós vivemos por aquilo que é bom, por aquilo que o Senhor nos deixou de legado. É bem assim, o Senhor nos deixou de legado na sua palavra, a palavra não só dos profetas, mas os evangelhos, as cartas, provérbios, salmos, e vai por aí. A palavra inteira é que nos traz vida, nos mantém em comunhão uns com os outros. E essa comunhão com uns nos outros nos traz a presença do Senhor. Amém? E assim eles voltaram e testemunharam acerca daquilo que tinha lhes acontecido. Bem assim. Ou seja, o que nós entendemos disso? Precisamos ter uma mente renovada. Precisamos passar por uma metanoia, uma mudança de mente. E essa mudança se dá só de uma forma, amados. Jesus representa a própria palavra, representa a palavra de Deus. E quando ele caminha conosco, indica que a palavra de Deus deve nos acompanhar. E tem mais. Nós vamos ver que a palavra de Deus é absolutamente fiel. O Senhor tendo dito, o Senhor o quê? Fará. Né? E aquilo que já fez, ele pode tornar a fazer pela sua misericórdia no meio do povo de Deus. E dessa forma, nós entendemos o que não devemos nos desviar do caminho por aquilo que nós temos na memória de negativo. Né? O que o Senhor fez? Jesus restaurou a rota deles. Assim como restaura a rota daqueles que momentaneamente podem estar o quê? Perturbados por uma má notícia, por uma dificuldade. Quero te dizer, meu amado, minha amada, Jesus não desistiu de você, não desistiu de mim se eu estiver num momento de dificuldade ou de bonança. Ele está conosco sempre. E a palavra de Deus nos diz que o Espírito Santo nos foi enviado e estará conosco até a consumação dos séculos, ponto final. Ou seja, Jesus, assim como foi resgatar esses 2 discípulos que estavam confusos na sua mente e que ele trouxe à luz. Veja bem, o que Jesus trouxe à luz? Aquilo que estava escrito nos profetas, ou seja, a palavra de Deus pode transformar as mentes e os corações. Isso é importante, extremamente importante, para que nós vivamos pelo que cremos e não pelo que vemos, ouvimos, sentimos ou tocamos ou sentimos o prazer gustativo. Não. O que nós entendemos aqui é que a nossa vitória já foi comprada por Cristo Jesus naquela cruz, que Ele não abandona os seus e que, se você perseverar, você vai comer do pão na mesa do Senhor todos os dias. Que essa palavra fique no seu coração e produza entendimento e vida em nome de Jesus. Vamos orar. Pai eterno, Deus Santo, Tu és o Senhor que através do Teu Santo Espírito e da Tua palavra viva e eficaz, mais penetrante que qualquer espada de 2 gumes. Senhor Deus, que o Senhor nos faça discernir entre a alma e o espírito. E nós clamamos a Ti, Senhor Deus, vemos a brutalidade de um homem, ou de outros homens, ó Pai, vemos essa brutalidade, mas o Senhor é quem nos trata, o Senhor é quem traz à luz e aos nossos corações aquilo que é verdadeiro e permanece para sempre. Eu te louvo, meu Pai, em nome de Jesus, pela Tua palavra bendita, que discerne, Senhor Deus, todas as coisas. Nós te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Oh, Senhor, o Senhor é bom, infinitamente bom. Que o Senhor esteja, Senhor, consolando o coração e o espírito de cada um, Senhor Deus, daqueles que estiveram conosco em todo o tempo. Bendito seja o Teu santo nome. Guarda nossa mente renovada em Cristo Jesus e no poder da Tua palavra. Nossa comunhão com Cristo Jesus, o Deus de todos os nossos propósitos. Te exaltamos, Senhor, e clamamos em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Amém? Deus te abençoe.